Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos trabalhar com a resposta à emergência radiológica. Então, o que devemos fazer quando acontecer um acidente, um incidente, certo? Do ponto de vista de proteção radiológica. Bom, primeira coisa, claro, isolar a área. Verificar onde ocorreu o acidente e como isolar essa área, como evitar que mais pessoas cheguem próximo e possam se contaminar ou mesmo se expor à radiação. Identificar o material e os embalados, ou seja, verificar qual é o radioisótopo, qual é o material radioativo que está ali, que sofreu o acidente, inclusive as condições do embalado, ou seja, da caixa, da proteção, se foi danificado ou não. Se possível, né, se tiver à mão, usar um medidor para fazer o levantamento da área, verificar se tem radiação, se não tem, qual é o nível. Também, logo em seguida, avisar as autoridades, ligar para quem de direito, se tiver fogo, ligar para os bombeiros, se tiver simplesmente só radiação e precisar evacuar a área, chamar a defesa civil e assim por diante. E se for o caso, se for uma coisa um pouco mais séria, também já de acordo com o levantamento radiométrico, a distância necessária de proteção para a equipe que vai atuar no resgate de radioacidentados, se houver, no resgate da fonte, etc., onde que se vai se colocar o posto de comando, né? Para que tenha não só uma visão da área, mas uma proximidade para tomar as decisões. Então, em seguida, estabelecer as zonas de controle, né? Ou as zonas, as áreas restritas de acesso, certo? De preferência, usando levantamento radiométrico, isso facilita muito, mas se na hora, naquele instante, você não tem um medidor, seja um computador Geiger, enfim, um detector de radiação, você então pode seguir algumas normas. Por exemplo, a partir da fonte, do local da fonte, no mínimo em torno de 25 metros para ser a zona quente, a zona de exclusão, ou seja, onde ninguém deve entrar sem equipamento, sem proteção, etc., sem autorização também. Depois é uma distância razoável, que aí também é um pouco difícil dizer quanto, mas razoável fazer a chamada zona fria, ou então a zona de atividade, área de apoio, então onde vai ter o posto de comando, uma área de monitoração radiológica para quem passar pelo corredor de descontaminação, tiver que, né, retirar a roupa que tiver contaminação, ou só para fazer o levantamento, e entre as duas, a zona morna, ou seja, só o tamanho necessário, alguns poucos metros, muitas vezes, para criar o corredor de descontaminação, certo? E aí, nesse corredor, é claro, você tem uma área de entrega de equipamento que pode estar contaminado, que você deixa ali para depois verificar o que vai fazer, e do outro lado, a monitoração para ver se quem está saindo do corredor, onde você vai se descontaminar, está efetivamente sem nenhuma contaminação. E sempre pensando na direção do vento para qualquer material aí que tiver solto no ar, seja levado, né, lógico, para longe do posto de comando, da monitoração, etc. Sempre lembrando que embalagem é a caixa, o recipiente que tem ou vai conter o material radioativo. E embalado é quando a caixa, o recipiente, já contém material radioativo. Então a gente pode tanto falar que se a embalagem foi extraviada, se o embalado foi extraviado, se foi danificado, etc. Mas só para ter essa diferenciação. Então, por exemplo, se você tiver uma embalagem ou um embalado extraviado, danificado, você vai pedir novas embalagens para receber aquilo que foi danificado com material, inclusive a própria embalagem pode ir junto, né, antiga, joga tudo dentro de uma nova embalagem, essa embalagem passa a ser um embalado, porque tem material radioativo dentro. Existe, então, uma classificação, né, chamados embalados receptivos, ou seja, é como se fosse uma carta, um envelope, onde você pode mandar pelos correios, sem problema nenhum, uma pequena quantidade de material. Então, tem um nível de radiação que é aceitável para o embalado, né, ser despachado normalmente. Existem os embalados industriais, né? Então, por exemplo, tanques de aço com reforço interno, chamados BAE para quando é baixa atividade específica, ou ainda outros tipos catalogados EI1, 2 e 3. Na verdade, esses embalados industriais
quando forem manipulados, geralmente vai ter um controle muito maior em termos da CNEM, em termos até da Fórum Internacional, da Agência Internacional de Energia Atômica, ou seja, não é algo que a gente vê todo dia e tem todo um plano de segurança, etc., para transportar e manipular esses materiais. Mas, enfim, essa é a classificação. Receptivo, então, como se fosse um envelope. Já o mais comum que a gente vê e vai manipular é o chamado tipo A, que é o que tem aí usado principalmente na medicina nuclear, né? O que é carregado de lá para cá, de Rio, São Paulo, aqui para o nosso estado, é o que você vai encontrar na medicina nuclear. Então, são caixas de papelão, às vezes com isopor dentro para proteger, às vezes dentro ainda tem uma lata, né? Então, na verdade, o material radioativo está na lata, dentro da lata, desculpa, a lata é colocada com um envoltório de isopor para evitar choque, etc. E depois ainda, porque o isopor sabe que se desmancha, facilmente ele é rasgado, enfim, né? Furado, então você bota um papelão. Então, isso é o tipo A mais comum. E existe o tipo B também, que aí é para levar minério de urânio, pastilha de urânio para reator nuclear. Então, são coisas também, são super pesadas, pesam toneladas, também tem todo um tipo de regulamento, isso aí vai com escolta policial, etc. Também é algo que é difícil de ter um acidente e também é algo que requer autorizações, etc. Todo um planejamento e um plano para transformar e transportar isso pelas estradas. Já o tipo A, então, a gente, né, vê isso em carros, a gente tem motos transportando do aeroporto para uma clínica, por exemplo, de medicina nuclear. E é esses que podem dar mais problemas, né? O tipo A. Bom, o tipo A, então, pode ser classificado em branco, ou embalado branco, tipo 1, amarelo, tipo 2 e amarelo, tipo 3. Bom, o branco é aquele que tem uma baixa emissão radioativa, né, uma baixa taxa por hora, certo? O número 7, a classificação é internacional para material perigoso, né, que está sendo transportado, 7 é radioativo. Geralmente, você pode pegar na mão essa caixa, né, esse embalado, botar debaixo do braço, enfim, claro, sempre tendo um pouco de segurança, manter menor tempo, maior distância, etc. Mas não é algo que se precise preocupar muito. Por quê? Porque ele tem um índice de transporte dito zero, IT igual a zero. Por quê? Porque ele, a 1 metro de distância dele, ele não tem quase radiação. A radiação dele é mínima, certo? Então, não oferece nenhum risco em termos de exposição. Claro que se ele for aberto, avariado e soltar e liberar o material radioativo que tem ali dentro, aí sim pode contaminar e expor, mas enquanto ele estiver dentro do embalado, é muito tranquilo. Então, acontecer algum acidente, você viu uma caixa que está com uma etiqueta branca, né, e símbolo radioativo, tem que dizer o que tem, qual é o conteúdo, atividade medida, etc. Mas normalmente, acontecer alguma coisa, você pode pegar essa caixa e guardar, ou enfim, blindar num lugar mais seguro, sem problema nenhum. Já a amarela tipo 2 já tem uma quantidade de radiação também muito pequena, já é obrigatório escrever o índice de transporte entre 0 e 1, que na verdade basicamente é a medida de radiação a 1 metro da superfície, certo? Então você mede a 1 metro da superfície, vê quantos milisievert por hora, ou miligramas por hora tem, e anota ali, índice 1 é porque tem uma unidade por hora. Já o tipo 3 é quando o índice de transporte é de 1 a 10. Então, já é um pouco mais de radiação. Então, ainda assim, são níveis muito baixos. Você, como eu disse, é isopor, é papelão que é utilizado, né? E aí, eventualmente, alguns que precisam, tipo 2, tipo 3, pode ter um pouquinho de chumbo lá, alguma blindagem de chumbo lá dentro, lá, por exemplo, um frasco, então ser envolto por chumbo, né, para realmente blindar. Então, esses daqui, quando já tem etiqueta amarela, claro, é uma caixa, você vai ter que carregar na mão, muitas vezes, essa caixa, não tem problema nenhum, só que já tem um pouquinho mais de preocupação em relação ao branco, né? O branco é bem mais tranquilo, o amarelo também é tranquilo, mas a gente já evita ficar muito perto, né? Por muito tempo, etc, né? Fazer as coisas mais rápidas e deixar sempre mais longe das pessoas. Então, se acontece alguma coisa, você já isola que deixa 1 ou 2 metros de distância, a caixa, ou enfim, o embalado que tiver ali com problema, você isola.
Já acima de IT10, já tem que ser um uso exclusivo, já não pode ser uma caixa de papelão, já tem outros critérios. O índice de transporte também é muito usado, que na verdade é uma medida de radiação, mas para não ficar falando em radiação, de repente assustar lá quem tá mexendo, quem está carregando, a gente usa o IT. Então para nós que sabemos que é uma medida de radiação, valor 1, valor 2, enfim, é a quantidade de radiação a 1 metro de distância. Com relação ao IT, então, se você, por exemplo, for transportar 10 caixas, 20 caixas, tem um máximo que você pode transportar no mesmo caminhão, digamos, ou no mesmo carro. Então, isso aqui está em torno de 50. Então, a soma de todas as caixas, de todos os ITs, índices de transporte, não pode passar 50. Pode ser uma caixa só com 45 e você não puder botar outro, porque o outro é 10. Então, você tem que levar no outro caminhão, numa outra remessa. Tá? Mas se você tiver 50 caixas com IT igual a 1, pode, não tem problema. 10 caixas com IT igual a 5, ou uma mistura, né? Valendo 1, valendo 2, você só tem que somar tudo e o IT não pode passar de 50 no mesmo caminhão, ok? Ou no mesmo transporte, que seja, pode ser um carro, né? Botar no porta-mala, etc. Então, por isso que é usado o IT para poder ter esse controle do número de caixas. Com relação ao branco, que não vai nem o IT, não tem problema. Você poderia levar 50, 100, 200 caixas, que a princípio não tem problema. Já com radioativo amarelo, símbolo amarelo, você tem um limite de IT igual a 50. Caso, então, aconteça uma embalagem intacta, ser encontrada, né, para um acidente de carro e a embalagem sai voando ali, ou você vai verificar o que está acontecendo, vê que tem uma embalagem dentro do carro, no porta-mala, no banco de trás, enfim, né? Aí você vê que ela está intacta, e ela pode ser branca, tipo 1, amarela 2, amarela 3. Não tem nenhum problema. O que você faz se a embalagem está intacta, não está rasgada, não está furada, não está amassada? Você só faz uma área ali de 1, 2 metros em volta da embalagem e pronto. E dá um jeito de pegar essa embalagem e colocar num outro carro, por exemplo, num outro transporte. Caso o problema tenha sido um acidente e o carro não possa se mexer, por exemplo, então você vai transportar a conta. Se tiver danificada, ou seja, tiver amassada, rasgada e tal, você vê o amassado no papelão, você vê eventualmente um amassado até que foi até o isopor, né? Como eu disse, muitas vezes tem isopor dentro, então você vê ali que, puxa, rasgou o isopor, furou o isopor, o que eu faço? Está danificado. Será que quebrou o vidro lá com um líquido radioativo? Será que furou a blindagem de chumbo? Às vezes tem uma lata dentro, né, também, onde carrega esse material, então será que a lata furou? Então, normalmente, o que você faz? De preferência, já que você está na dúvida, 30 metros do raio de distância daquele ponto, já que a embalagem está danificada, principalmente já for para uma amarela 3, que o IT é maior, então, for uma branca, não precisaria nem tanto, mas enfim, é uma referência. E aí, ou então, se você tiver um medidor, se você conseguir verificar que, por exemplo, tem o local com 100 microsievert. Então, tem 200 microsievert a 1 metro. Então, eu vou a 2 metros de distância, medo de novo. Ah, deu 100 micro, deu 50 microsievert. Ah, então posso ficar aqui. Então, é a distância até chegar aos 100 microsievert. Olha. Ou então, no caso que houve vazamento, um pouco de vazamento, e você sabe que o material é gama ou beta, e esse vazamento você medido é 1000 becquerels por centímetro quadrado, então também você vai manter a distância até baixar esse valor, até você encontrar uma região mais baixa. Ou então 100 becquerels quando for alfa. Se for uma fonte dita comum, por exemplo, os antigos detectores de fumaça, que era comum ter ameriço na ponta, material radioativo, alguma outra coisa. Se vendia antigamente pratos e louça, né? Feitos de urânio ou de tório, então eles eram verdes, então ele tinha uma quantidade mínima de radiação, né? Porque ele ficava bonito, aquele verde, então que era misturado. Então, se for coisas assim, artigos de consumo, e você encontrar em algum lugar, de repente num galpão, etc., não há nenhuma necessidade de isolamento, etc. Claro que sempre, né, pegando na mão e colocando dentro de uma caixa de metal, alguma coisa que possa blindar, mas sem nenhum susto, sem nenhum alarme, sem nenhum pânico. Se você também não
souber o que aconteceu, mas sabe que é radioativo, ela não está blindado, ela é desconhecida, seja danificada ou não, se você não sabe o que é, primeira ideia é 30 metros, tá? No mínimo. Pode ser 50, pode ser 100, pode. Mas no mínimo 30 metros e, de novo, a questão das leituras. Tá? Se houver derramamento, então se for algo líquido, ou eventualmente um pó, né, que é difícil, né? É até meio proibido se transportar em pó, porque o pó o vento leva, enfim, a contaminação é maior. Mais líquido, sim, para ser injetado no paciente ou bebido. Então, se houver derramamento líquido, é 30 metros a partir do derramamento, a partir da ponta, né, da ponta final do derramamento, do líquido. Tá? Se houver um grande derramamento, se for uma gota, uma poça, algo, sei lá, equivalente a um copo de água, alguma coisa assim, coisa pequena, 30 metros. Se for algo, eventualmente aconteça, porque diluiu na água, né? Choveu, diluiu na água. Você acha que o derramamento se espalhou? É 300 metros, tá? De preferência. Se há fogo, suspeita de um dispositivo radioativo, uma explosão, então alguém botou um pólvora, um explosivo com um pouquinho de fonte radioativa, né? Para justamente espalhar isso. Há uma pluma, ou seja, uma névoa com material radioativo, combustível, derramamento de plutônio, etc. 300 metros no mínimo de raio, ou ainda, se você achar que tiver uma explosão, que essa explosão, enfim, pode espalhar o material, pontas, lascas, etc., então pode ser mais, e de novo as medidas. Se houver explosão, fogo envolvendo armas nucleares, né, então 1 quilômetro de distância, de novo as medidas. Sempre lembrando que juntamente com a distância, né, a gente tem que pensar em outras coisas. Por exemplo, atividade desnecessária. Ah, vou fazer um lanche, eu tô com sede, tá quente, preciso beber água e ficar bebendo perto dali onde eventualmente possa ter um pó, alguma coisa radioativa ali que você acabe então ingerindo, né, contaminando lá o que você vai comer, ou como a gente sempre fala, enfim, trocar de roupa, porque aí você vai estar colocando roupa nova em cima de roupa contaminada, tirando a roupa contaminada. Então, evitar qualquer coisa ali que você tem que fazer. Ah, vou pegar o material que está ali na sala do lado, da sala que houve o acidente. Evite qualquer coisa, tá? Enrole ou embrulhe o equipamento antes de entrar na área. Então, se você tiver que enfim, entrar na área contaminada ali, que seja pouca, que seja tudo sob controle, mas você tem líquido ali, então de repente pode colocar o seu sapato, o seu tênis ali, colocar, por exemplo, um saco plástico, porque daí se você contaminar o saco plástico, você tira o saco plástico e joga fora, né? Considera rejeito radioativo, joga fora e não perde o sapato, o tênis, enfim. Da mesma maneira, se você usar algum equipamento, por exemplo, o próprio medidor de radiação, passe um filme plástico, por exemplo, que daí se você achar que contaminou por qualquer descuido, enfim, porque tem uma pluma, né, uma fumaça radioativa, digamos assim, né, alguma coisa, uma névoa, se aquilo impregnar no medidor, você simplesmente tira o filme plástico, joga fora e teu medidor não está contaminado. Tá? Então, de novo aqui, não comer, não beber, não fazer nada na zona quente ou próxima. E evitar tocar em áreas não protegidas da pele. Ou seja, coloque luvas, que eventualmente coloque um jaleco, um avental que você possa retirar em cima da sua roupa, eventualmente máscara, touca, etc., para evitar contaminação. Depois a gente vai ver uma paramentação mais específica, né, para caso tenha que entrar efetivamente. Tá? Outra coisa muito importante quando há um acidente envolvendo material radioativo é que sempre o paciente, o acidentado, o ser humano, a vítima, tem prioridade em relação ao risco radiológico. Ou seja, eu não vou ficar pensando assim, eu não tenho um medidor de radiação, então eu não posso medir, então eu não vou lá ajudar a pessoa. Não. Se tiver uma vítima, você tem que ajudar em primeiro lugar, certo? Claro que sempre se protegendo e assim por diante. E aí, como é que você vai ajudar? Como é que você vai entrar na cena, entrar no local, sem também se tornar uma vítima, né? Seja uma vítima de algum acidente, ou seja uma vítima por exposição ou contaminação. Então, verificar se tem os pacotes com as etiquetas.
Então, a facilidade de você ver etiqueta branca, amarela, nível 2, nível 3, então isso já ajuda muito. Se for branca, tranquilo. Você sabe que não tem perigo. Se for amarela, um pouco de cuidado, mas também amarela tipo 2 não é grande quantidade de radiação, né? Amarela tipo 3 já um pouquinho, mas se você for rápido, etc. Outra coisa, parece que esse pacote, o embalado, está vazando, foi violado, está furado, o que está acontecendo? Tá? Que tipo de proteção você tem? Você tem luva? Não tem luva? Você tem um avental que ele te protege contra um macacão, te protege contra qualquer líquido, qualquer poeira de encostar em você? Você tem uma máscara ou não? O que que você está utilizando que vai te proteger mais ainda? Uma bota fechada, a calça por dentro da bota fechando, bota um velcro, um esparadrapo, uma fita para fechar, para não deixar o ar, enfim, a contaminação entrar e assim por diante, tá? Então, o que que você tem, o que que você pode fazer em função do EPI que você tem. Outra coisa também é questão assim, tem incêndio, tem combustível perto que pode pegar fogo, explodir, tem linha de força, fio elétrico perto, né? Caso de um acidente, por exemplo, de carro, de caminhão que bata num poste, cai o fio. Nesses casos aí, tem que ver se a vítima estiver muito próxima dessas condições, ou seja, muito próximo do incêndio, do fogo, de um combustível que possa explodir, linha de força, aí normalmente você tem que esperar os bombeiros chegarem, né, que vão fazer o resgate, vão ver, aí os bombeiros é que vão analisar a cena, vão tomar as medidas necessárias e aí vão liberar a área para que o pessoal de socorro entre, tá? Porque o próprio bombeiro, quando tem um incêndio, quando tem combustível, ele também não entra na cena, mesmo que seja para salvar alguém, se ele não sentir que não há nenhum perigo, que ele não vá se tornar uma vítima, porque esse é o maior problema, né? Que a gente até vê muito quando em afogamento, né? A pessoa está se afogando, principalmente no mar, eventualmente num rio, e aí vai um outro tentar resgatar, que não sabe nadar, que enfim, não sabe nada, e acaba ele também virando vítima, aí você, em vez de ter um para salvar, você tem dois, aí vai um terceiro, um quarto, quando vê, você tem quatro, cinco para salvar, porque ninguém sabe nadar, ou enfim, ou não tomou as precauções corretas. Então, quando tiver algum perigo, tem que esperar os bombeiros liberarem o local, ok? É a responsabilidade deles. Outra coisa, quando for pegar um acidentado, tá? Tentar ajudar ele, sempre pensar, por exemplo, que ele estivesse infectado, digamos assim, tá? Então, evitar tocar nele, porque ele pode estar contaminado com radiação e contaminar você. Material, as roupas, se puder tirar as roupas dele, pelo menos as primeiras camadas de roupa, porque pode estar contaminada, você deixa a contaminação ali no local e tira ele com roupas que não estão contaminadas. Então, ver quantos pacientes, se você dá conta, se precisa mais pessoas, ver os ferimentos já de longe, se você puder ver, exatamente já ir pensando no que fazer, né? Se ele estiver gritando, reclamando, tá respirando, você tenta conversar para já, quando chegar, saber o que fazer, fazer o mais rápido possível, com segurança, claro. E também imaginar quanto tempo pode demorar. Não, eu tenho que fazer a remoção dele, ele não pode caminhar, preciso de maca, então não adianta ir sozinho, preciso de com 3 pessoas, 4 pessoas para carregar a maca, e assim por diante. Como que eu vou chegar lá? Então, assim, eu vou atravessar lá o líquido que eu acho que está contaminado, vou pisar em cima, espalhar, né, quando pisar gotas para tudo que é lado, esparramar a radiação, o líquido, ou eu vou ter que dar a volta no prédio, no carro, no local e chegar por trás do paciente, porque né, se eu chegar pela frente, eu posso me contaminar até algum material. Então, sempre é importante planejar para reduzir esse tempo de chegada, mas não dá para ficar esperando muito tempo, nem planejando muito tempo, tá? Nem parar, olhar e já ir resgatar. Sempre o acidentado em primeiro lugar. Atendimento médico tem prioridade. Lembrar o seguinte, que o material radioativo por si só, ele não causa nenhuma inconsciência nas pessoas. Então, se a pessoa estiver desmaiada, não é por causa do material radioativo, certo? É porque ela bateu a cabeça ou porque tinha alguma outra coisa, certo? Também nem se tiver lá com uma queimadura na mão, na perna, o que for, também muito possivelmente não é queimadura
do material radioativo, certo? Porque as lesões por radiação demoram pelo menos algumas horas para acontecer. Não sei se seja uma quantidade muito grande de radiação, mas ainda assim são minutos e tal. Então você não vai ver uma vermelhidão na pele, alguma coisa, num acidente que tenha sido, digamos, imediato, ali, com poucos minutos. A não ser que você tenha outros materiais, outras coisas, que se houve uma explosão, um acidente, um desmoronamento, que sejam corrosivos, que possam machucar, que possam perfurar a pele, rasgar a pele, etc. Mas daí são outros problemas que não é do material radioativo. Por isso que você não tem que, de uma certa maneira, não se preocupar com a radiação, mas é saber que aqueles ferimentos não são do material radioativo e que também você não vai se machucar, digamos assim, se ajudar o paciente, tá? Você vai poder ou se contaminar ou então receber uma exposição, que aí sim pode, com o tempo, se for muito tempo de exposição, se for muito próximo, então isso com o passar do tempo, dias, semanas, você pode ter eventualmente alguma patologia, alguma radiodermite, enfim. Então, sempre lembrar. Então, cuidar dos ferimentos, esquecendo um pouco a parte radioativa, a não ser que tiver fazer uma limpeza, e também qualquer equipamento que você leve lá, um cardioversor, aparelho para respiração, para ventilação, qualquer coisa que você levar, um oxímetro de pulso, qualquer coisa que você levar, não vai ser interferido pela radiação. Não vai deixar de funcionar ou funcionar errado. Ok? Isso é muito importante que as pessoas tenham medo. Não está funcionando direito por causa do material radioativo. Não. Tá? Se ele não está funcionando direito, é porque ele já não estava funcionando direito, já tinha defeito. Bom, importante então, algumas dicas aqui para preparar o resgate do paciente. Se você tiver que entrar lá na zona quente, não seja onde está o material radioativo, para resgatar uma pessoa, então o que você precisa? Primeiro, preparar, esticar lá um lençol, por exemplo, né, que é comum você ter. Então você pega um lençol, coloca um segundo lençol, tá? Por quê? Porque a ideia é que o primeiro vai se contaminar e o segundo, a princípio, vai ficar limpo em termos de material radioativo, certo? Depois, em cima dos dois, você coloca a maca e coloca também o equipamento, tá? Aqui, no caso, para facilitar, para o lençol não se soltar, ele foi dobrado e o equipamento, então, vai ser colocado em cima do lençol para justamente o lençol não abrir. Então, você coloca esse material todo que você vai usar, a bolsa de primeiros socorros, em cima da maca para levar, certo? Se paramenta, aí de acordo, os bombeiros já têm paramentação deles, né? Inclusive com respiração autônoma. Aí tem aqui, pode ser sem a respiração autônoma, só um filtro. E também pode ser você aqui usando simplesmente um avental, que depois você vai retirar. Então, se contaminar alguma coisa, você tira o avental, usando máscara, ou um capacete, um capuz também, para não se contaminar com pó ou com líquido. Chegou lá, abre o lençol, né? Cuidando para não colocar a bolsa e o equipamento na área contaminada, aqui na área suja, né? Por isso que a gente usa dois, certo? Verifica as condições do paciente, se for o caso, tira até aquela roupa que pode estar contaminada, tá? Para não levar essa contaminação da área quente para a área fria. Não tem sentido, né? Você contaminar a área fria, né? Tenta deixar tudo na área quente. Por fim, então, você enrola o paciente, porque se ele tiver ou sangrando ou ainda com alguma, sei lá, alguma condição que possa liberar, né, soltar o pó radioativo, o líquido radioativo, enfim, qualquer coisa, né, pode ser um material radioativo. Então, você deixa o pano branco que encostou no chão, que está contaminado, e enrola com... Aqui está o pano azul só para diferenciar os dois panos, né? Pode ser dois brancos. E aí você tem uma maca também já preparada na divisa ali, zona quente, zona fria, ali na zona intermediária, você tem uma maca já esperando também com lençol. Por quê? Porque aí você vai colocar o paciente. Teoricamente, isso aqui não é para estar contaminado, mas pode estar ainda com um pouco de contaminação, até a questão das luvas aqui dos bombeiros, ou enfim, dos resgatistas, né? Pode ir o pessoal do SAMU lá resgatar sem problema nenhum, desde que esteja paramentado, etc. Então, se qualquer contaminação que porventura vem aqui nesse lençol, esse outro lençol aqui, então,
protege e evita, então, que isso seja contaminado o chão, ambulância, etc. Então, você enrola no segundo lençol, tá aqui o pessoal do SAMU esperando já, né, Propé, tudo lacrado aqui para não ter vento, né, não ter ar entrando, líquido, né, e contaminando a roupa, a luva, tudo direitinho. Ah, pode usar, aqui eu acho que não sei se tem óculos de proteção, mas pode usar. Por fim, tem que cuidar, então, se os socorristas, se os resgatistas estão contaminados ou não, certo? E cuidar para não espalhar. Então, todo o material usado, por exemplo, os bombeiros, etc., teria que ser deixado aqui, a não ser a maca, lógico, porque ela, né, vai ser levada até a ambulância. Então, tudo é deixado aqui para depois ser limpo, descontaminado. O pessoal que trabalhou ali, bombeiros, etc., passa pelo corredor de descontaminação e depois, no final, se for possível, faz a monitoração. Verifica se ainda sobrou alguma roupa, alguma coisa contaminada. Muito importante. Quando você criar esse corredor, você tem todos os recursos necessários, né, de material. Então, tem técnicas, por exemplo, de você dar um banho de água para limpar, né, tirar a roupa, antes de tirar a roupa, por exemplo. Mas dessa água também tem que ser cuidada para não espalhar a contaminação. Tem que ter recipientes para receber também o material radioativo. Então, por exemplo, o que, que seria um corredor de descontaminação? Então, você tem a área de entrega, equipamento, você usou uma pá lá para tirar os escombros, usou uma picareta, ou às vezes o próprio medidor de radiação, você achar que ficou muito contaminado, etc. Então, você deixa tudo aqui. Aqui deveria ter um tapete, uma coisa para você esfregar os pés e tirar qualquer pó, qualquer resíduo. E aí, quando você começa a entrar, aí depende, 3 ou 4 zonas aqui, de acordo com você tem a equipe, onde você vai retirando a roupa. Então, retira as botas, retira a calça, joga aqui no lixão aqui, né? Num recipiente, material radioativo e tal, vai ser indicado. Aí depois você tira o casaco, coloca aqui, né? Então tem uma das pessoas que vão te ajudar. Aí você tem as luvas, vai tirando as luvas e assim por diante. Até que na saída você tá só com, digamos assim, com a roupa de baixo, né? Ou com a sua roupa normal, se você usou uma roupa tipo de bombeiro ali que a gente viu, a roupa específica, paramentada. E aí tem alguém que possa, então, medir a sua radiação ali para ver se deu tudo certo. Se você ainda tiver contaminado, depende, sei lá, porque você, enfim, encostou com a mão, com a luva no seu cabelo, na própria hora de tirar a roupa, você acabou encostando nas suas roupas pessoais, no cabelo, no rosto, enfim. Aí você vai, então, para outro local para fazer ou tomar um banho, se for o caso, se lavar, né? Ou então fazer a chamada técnica do esfregaço, que é se você tem, por exemplo, a mão está contaminada, o que que você faz? Você pega um papel, uma esponja, uma coisa, esfrega a mão com água e tal, e mede se continua com radiação. Diminuiu a radiação. Esfrega de novo. Você faz 2, 3 vezes até a radiação cair abaixo do mínimo ou níveis aceitáveis, certo? Aqui também como é que você deve fazer a monitoração, né, para evitar saber se fez ou não fez. Então, por exemplo, pode começar pelo braço, pelas costas. Então, vai e volta 2 vezes em cada braço, de baixo para cima na cabeça. Depois faz o zigue-zague, depois de baixo para cima nas pernas, né? Pede para levantar um pé, vai e volta, sola dos 2 pés. Depois pela frente a mesma coisa. No rosto, pouquinho mais de cuidado, faz um Z, né? Um zigue-zague, as mãos a mesma coisa, vai e volta, e assim por diante, ok? Os pés depois também, faz aqui por cima dos pés, vai e volta. Então, essa é a técnica para monitorar, para não deixar nenhuma região sem medir. E muito lentamente, você passar muito rápido, às vezes o detector não pega. Se você achar uma área de contaminação, por exemplo, pode ser num paciente, num radioacidentado, que está indo para o hospital. Então, se você fizer, você anota qual é o valor, A1 achei radiação aqui, 2 aqui na mão, 3 no joelho, e coloca aqui o valor encontrado na medida. Então, você passa aqui o 4 nas costas e você escreve aqui o valor. Isso é uma ficha que acompanha o paciente, no caso, ou eventualmente até um bombeiro, um socorrista, pode receber isso
quando ele for para uma segunda sessão lá de limpeza, alguma coisa assim. Então, ele foi detectado, vai para a limpeza, quem está lá ajudando na limpeza já sabe, ó, vamos lavar, vamos esfregar aqui, vamos medir até sair. No caso de ter um acidente um pouco maior, que tiver que evacuar a área e levar pessoas para abrigos, então você tem desde uma recepção básica, ou seja, você não tem nenhum equipamento, não tem exatamente pessoal para ajudar a triagem. Então o que que você faz? Você, bom, pessoal, onde é que você estava? Ah, não, eu estava do lado do acidente quando explodiu. Ah, então troca sua roupa. Isso é importante. E também fazer um programa de higiene rigoroso. Então você vai ter um local, né, uma escola, um local onde as pessoas podem ir e vai dizer, olha, eu não tenho detector aqui, porque aconteceu muito rápido, está chegando o detector, então o que que eu vou fazer? Vocês vão, dentro do possível, trocar de roupa, de preferência se você tem macacões, uma coisa assim, tirem as roupas, tirem calçados, e lavem bem a mão, lavem o rosto, de repente esfrega o cabelo também, para garantir que não estejam contaminados. Se eu já tiver um medidor de radiação, daí eu vou poder medir as pessoas e, se for o caso, nem precisa tirar a roupa. Se eu achar que o detector acusou, que é alguma roupa, alguma peça de roupa, um calçado, daí a pessoa tira. Se eu tiver uma equipe, se eu conseguir me planejar, deu tempo, né? Até porque às vezes no primeiro momento acha que não precisa evacuar e passa meia hora, uma hora, tem que evacuar e tal, e consegue montar o local. Aí você tem que pegar todas as pessoas, inclusive até o que elas trouxerem de roupa, de sacola, de mochila, e fazer tudo direitinho, a medição ali, como a gente mostrou, para ver que nada contaminado entre no abrigo, no posto, e que, enfim. Também pode acontecer de as pessoas virem de um outro posto, virem de uma outra zona de que foi feita uma prévia descontaminação, a monitoração, etc. E aí você, então, leva esse pessoal para um posto avançado, digamos assim. Então, você pode ter um posto intermediário só para juntar as pessoas, tirar do local, leva, né, do local do acidente, leva para um local de recepção. As pessoas ficam ali por um tempo até que elas vão para um posto avançado, onde, por exemplo, vão dormir. Tem que dormir, tem que ficar 24 horas ou mais naquele local. Aí você tem que ter um posto bem avançado. Outra coisa também, rapidamente aqui, quando você tem um acidente no transporte, né, isso vale para qualquer material perigoso, né, químico, biológico, né, e radioativo. Mas pensando no radioativo, a questão é, deu acidente com material perigoso, tem material radioativo? Não. Então você acha que tem, mas você vai lá, confere, não tem material radioativo, de repente quem está transportando, o motorista, não se acidentou, não se machucou, está consciente, pode conversar, você encontra a documentação. Então você encontrou a documentação, tu vai lá, não tem material radioativo. Então você vai lá e vê o protocolo de acidente com químico, se for o caso, biológico, que for, esquece o material. Tem material radioativo? Tem outro material envolvido? Ah, não, caminhão com material radioativo bateu num caminhão com gasolina, dois caminhões se colidiram. Tem material radioativo com outro material? Não. Então você tem pessoal com instrumental, com habilidade, com medidor de radiação? Tem. Então você vai para a descontaminação tipo 3, que é ir tirando a roupa e medindo. Não tem nada disso, mas tem material radioativo, então você vai descontaminação tipo 2, que é tirar toda a roupa, se for o caso, dar um banho na pessoa para se lavar e tirar. Tem outro material radioativo, desculpa, material perigoso? Sim. Tem químico, tem biológico. Ele é reativo à água? Sim. Então, tem um dispositivo aqui. Não é reativo à água. Então, descontaminação, tipo, vai dar um banho. Lava a pessoa, joga água para tirar o material químico, material biológico, material radioativo, tirar tudo. Basicamente com água, tirando roupa e lavando. Se é material reativo à água, daí você não vai lavar, né? Porque enfim, pode explodir com a água, enfim, ou se tornar um ácido. Então, você vai usar a descontaminação tipo 2 ou tipo 3, porque daí é com tirar a roupa e medir a parte radioativa. Por fim, quando acontecer um acidente e você for comunicar, é importante que você saiba mais ou menos os níveis, os graus que existem de um acidente, que é a chamada INES, Escala Internacional de Ocorrências Nucleares. Então, se for alguma coisa assim, por exemplo, foi um acidente de carro, mas
o embalado não foi danificado, não quebrou, não aconteceu nada com o embalado. Tá lá, só vou ter que isolar a área, chamar um outro carro, outro caminhão para levar, né? Porque o carro que se acidentou não está em condições de uso, não pode se locomover. Então você até pode avisar a polícia, tem um acidente tipo 1. É um acidente, envolve material radioativo, mas nada demais. Acidente tipo 1, ok, que é uma anomalia. Se for alguma coisa assim, não, rasgou o embalado, mas eu não furou aqui o, o isopor e tal, acho que tá tudo tranquilo, etc, tal. Ou até deu alguma coisinha, mas eu medi a radiação, tá dentro dos níveis, posso considerar um acidente tipo 2. Se for o tipo 3, aí já tem rádio acidentado, já tem alguns problemas maiores, talvez, isso aqui é um tipo 3, né? Se você lembrar de dizer, né? Talvez você nem mas assim, não é, ou seja, não é para sair dizendo assim, teve um acidente com material radioativo e, né, fecha a cidade, ninguém entra, ninguém sai. Não, não é assim. Como eu disse, foi embalado, rótulo branco, às vezes não precisa nem chamar a polícia, nem bombeiro, nem nada. Você mesmo que conhece, você né, um técnico, um tecnólogo, você sabe sobre proteção radiológica, você sabe, não, embalar tipo branco, eu vou lá, pego, boto dentro do carro, no porta-mala, fecho a tampa e pronto, e levo para o local que tem que ser entregue, não tem problema nenhum. Tá? Aí quando tem o 4 e 5, aí já são acidentes mais graves, com pessoas envolvidas, com derrapamento, né? Embora o 4 ainda é só dentro de uma instalação, aconteceu só dentro da medicina nuclear, houve o vazamento lá do material na radiofarmácia, etc. Aí quando é 5, é porque aí o material radioativo já está tipo circulando em área externa, né? 6 e 7 já as explosões nucleares, aí Fukushima e Chernobyl, etc, etc. Goiânia, que também foi fora da instalação, Goiânia parece que foi nível 5, entre 4 e 5, aí depende também, uma classificação não é muito precisa, só uma ideia. Concluindo, então, o acidente nuclear, normalmente, né, Fukushima, Chernobyl, Three Mile Island, não são muito corriqueiros, né? De 50, 60 anos de energia nuclear, aí a gente teve basicamente esses três. Então, não são muito comuns. O que é comum é mais o que é chamado acidente radiológico com fonte radioativa, principalmente por causa da medicina nuclear, que leva pequenas embalagens, pequenas quantidades, transportadas em carro, no porta-mala, em caminhões, etc. Então, esses são os mais comuns e geralmente na questão de transporte, isso é o mais comum. Além, é claro, a gente já viu nos acidentes pelo mundo aí de fontes perdidas, fontes órfãs, né, que não fez atendimento por transporte, ou simplesmente abandonado. Então, isso é o que dá a emergência. Além, né, das fontes órfãs, além de questões industriais, como a gente comentou também de irradiadores nucleares, fontes perdidas e assim por diante. Ou medidores nucleares também, que tem muito. Então, o importante é que, no geral, é transporte, ou numa medicina nuclear ali, numa radioformar, um frasco que quebra e caia no chão, alguma coisa assim. Isso são os acidentes mais comuns, mais relatados. Então, se a gente precisar atuar numa emergência dessa, a gente tem que estar preparado para minimizar os danos e também, principalmente, proteger as vidas dos eventuais acidentados que houverem, ou então as vidas de pessoas que estão próximas, né, e que eventualmente poderiam ser ou contaminadas ou expostas à radiação. Então, sempre é importante conhecimento, conhecer as regras, as boas práticas, né, ler sobre o assunto, fazer cursos, ver vídeos, etc., para estar preparado. Como já disse alguns, a sorte ajuda quem está preparado, né? Na verdade, não é a sorte, mas você estar preparado, você consegue enfrentar e resolver mais facilmente, mais eficientemente a situação. Ok? Obrigado, então, aí pela atenção. A gente se encontra na próxima aula. Até mais.